Eu queria abrir assim, se você quiser fazer pergunta, participar, para a gente fazer uma coisa mais dinâmica. Né? Apesar de que na semana passada teve só perguntas, né, gente? Só perguntas. Mas a gente percebeu que está todo mundo já avançando, querendo saber coisas do capítulo 1, do capítulo 2, Adão e Eva, que está lá no capítulo 3, então, todo mundo ansioso assim, para já ir para o conteúdo. Nós nem começamos o capítulo 1. E a pergunta é da Maria Helena Marchiori, de Curitiba. Ela pergunta se irmãos ou primos em hebraico são a mesma palavra. São. A palavra em hebraico é ar. Meu irmão seria Ahi. E no hebraico não tem essa distinção muito grande do irmão ser aquele consanguíneo, né? Ele abrange outros membros da família, é uma palavra mais ampla. Então, o que gera um pouco, assim, às vezes, de confusão. E a gente tem que olhar o texto para saber se a palavra está se referindo a um contexto mais amplo familiar ou está se referindo ao irmão de sangue. Então, realmente tem isso mesmo. A outra pergunta é da Patrícia Felício, de Uberlândia, Minas Gerais. Ela está dando parabéns aqui para toda a equipe do C, desejando muita luz. E ela quer saber se existem textos em português sobre as tradições e os costumes judaicos. Patrícia, tem sim. Nós vamos indicar, só que a gente vai indicar isso ao longo do estudo do Gênesis. Então, por exemplo, nessa primeira aula, a gente já indicou uma obra do Bruce Waltke, que é o que tem lá o comentário de Gênesis, da editora Atos, que a gente está utilizando, onde tem a estrutura literária. Então ele já é um primeiro livro, se você quiser adquirir, nós recomendamos. Tem algumas falhas, algumas deficiências, mas tem muita coisa boa. E ao longo do comentário de Gênesis, toda vez que a gente trouxer um livro novo, a gente vai mostrar a capa, vai indicar, vai fazer um esforço de colocar no site. A gente acha mais produtivo ir aos pouquinhos do que fazer uma indicação bibliográfica enorme, que teremos mais de 50 livros, e isso não é produtivo. É interessante ir indicando à medida que o assunto e o problema for surgindo. Então acompanha a gente, mas um estímulo para você acompanhar os estudos, viu? Então aos pouquinhos a gente vai indicar, e já fica essa aí do livro do Bruce Waltke, que é o comentário de Gênesis da editora Atos. É um volume grosso, muito interessante esse comentário em alguns aspectos, né? Naquilo que é fraco, ao longo do desenvolvimento da atividade, a gente vai falando sobre ele, viu, Patrícia? Um abraço aí para todo mundo de Uberlândia. Bom, tem aqui uma pergunta da Noeli Branco, de Curitiba também, Paraná. Ela está dizendo que a gente falou na primeira aula que no Velho Testamento tem muitos símbolos. Então ela quer saber onde que começa e onde que termina os símbolos e onde que tem a história verdadeira, né? Então é a partir de Moisés, é a partir de algum ponto, né? Então, Noeli, a primeira coisa que a gente quer dizer é o seguinte: nós precisamos abandonar esse modelo mental de se é símbolo é falso, se é história verdadeira não tem símbolo, porque isso não existe na cultura judaica. Na cultura judaica, eles contam histórias verdadeiras utilizando símbolos. Então você não pode separar ou é símbolo ou é verdade. Não. A verdade é dita de maneira simbólica. Então, há uma base histórica? Há. Uma base histórica para Abraão, para Moisés, para Jacó? Com certeza, né? Mas é exatamente da maneira como está descrita? Aí que está o segredo. Quer dizer, ao contar os detalhes, ao compor a história, eles utilizam uma nova maneira, um modo diferente de pensar, diferente de nós ocidentais. Então a gente precisa abandonar esse pensamento ocidental, que é um pensamento do século XIX, século XX, que é descrição detalhada, objetiva, cartesiana, que isso para eles não existe. Então se você perguntar para alguém da época daqueles textos se a história que está lá é verdadeira, eles vão dizer é verdadeira. E se você perguntar para eles assim, mas não está cheio de símbolos, eles vão falar, tá, porque para eles essa separação não faz sentido. Não é? Pelo fato de ter símbolo, é falso. Não é? Mas ao longo do estudo do Gênesis, só ter um pouquinho de paciência, que nós vamos estudar capítulo por capítulo. Então a gente vai ter a oportunidade de comentar detalhadamente sobre tudo isso. Então, só esperar um pouquinho, que a gente vai lá mostrando como que é a narrativa, qual que é o processo.
né? Vamos aguardando. Temos uma pergunta aqui do Thales Argolo, amicíssimo nosso aí de Belo Horizonte, e ele, maravilha, já está lendo aí um comentário do Rashi, do livro de Gênesis, e ele está um pouco em dúvida, porque no comentário já do primeiro capítulo de Gênesis, o Rashi diz que a Bíblia deveria começar no capítulo 12 de Êxodo, porque é lá que tem o primeiro mandamento, a primeira mitzvot. Bom, Thales, aqui você deu uma adiantada, né? Porque nós estamos ainda no geral, na estrutura literária. Nós vamos ter oportunidade de, quando entrarmos nos capítulos específicos, trazermos alguma coisa do Rashi. Mas já que você levantou esse assunto, na mentalidade judaica, mais importante para eles são as obrigações. Quer dizer, o que eles têm que cumprir. Não é? E eles têm 613 mandamentos catalogados. E o primeiro deles, por ordem de ocorrência, está em Êxodo capítulo 12. Então o Rashi faz essa brincadeira. Isso é muito lúdico. O espírito de interpretação bíblico dos judeus é muito lúdico, muito cheio de ironia, muito cheio de piada, de trocadilho, de frases de efeito. A gente não pode interpretar literalmente. Então o que o Rashi está dizendo é o seguinte: o primeiro mandamento está em Êxodo 12, então a Bíblia deveria começar em Êxodo 12. Quando ele diz assim, a Bíblia deveria começar, o que ele está querendo enfatizar é a importância do mandamento. Não é que Gênesis deveria sumir do mapa ou deveria sair, não é isso, né? É só esse aspecto lúdico de dizer as coisas. E de fato, você até transcreveu aqui o mandamento, ele é o primeiro mesmo. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Ao longo do Pentateuco mosaico todo, nós temos 613 mandamentos. Mas não vem ao caso. Nós vamos estudar Gênesis, que é o livro todo, e não os mandamentos ou as mitzvot judaicas, né? Então o nosso enfoque é outro, é por livro. E eles também estudam por livro, tanto que o Rashi faz um comentário para cada livro do Pentateuco, né? Agora, eu quero só deixar uma dica, né? E a sua pergunta é boa porque ela levanta isso. A Torá tem 70 faces. Então, o esforço que os judeus fazem é de ter, no mínimo, 70 interpretações de um versículo. Né? Então, isso é bom para a gente não ficar apegado. Puxa, encontrei a interpretação. E aqui você já vê que ele já começa a trazer elementos para a gente pensar. E o conselho que a gente dá é: vamos abrir a mente. Quanto mais interpretações, quanto mais enfoques de um texto, melhor. Para eles, melhor. A gente não pode ficar preso achando que existe uma única interpretação. Temos aqui uma pergunta da Leila Araújo Costa Andrade, de São Paulo. Ela está pedindo a referência do livro, na primeira aula, que a gente leu no capítulo 17, chamado Grupo em Crise. Leila, a gente vai colocar aí no site, porque teve um cortezinho no vídeo, a gente mostrou isso lá na hora, mas teve um pequeno corte, aí não está dando para ver o livro, né? Mas a gente vai colocar no site aí qual que é o nome do livro, pode deixar. Temos aqui uma pergunta do André Pena Correia Bittencourt, que ele está pedindo para que coloque o número dos episódios no vídeo. Então, André, hashtag, fica a dica para Thiago Franklin, que é o responsável aqui pelos vídeos, para ele colocar o número do episódio aí, porque você está falando que para baixar em tablet, smartphone, não dá para saber qual que é o episódio, né? Pode deixar, vou passar isso aqui para o Thiago, ele está em frente aqui, está te ouvindo, viu? Temos uma outra aqui que é do Valmir Alves Gomes, de Saboeiro, Ceará. Nossa, mãe, Valmir. Você está pedindo para criar um grupo de WhatsApp onde a gente possa tirar dúvida sobre o Gênesis. Valmir, o problema disso é que a gente não daria conta de alimentar esse grupo com todas as perguntas. Então a gente está preferindo criar esse canal aqui, porque a gente recebe as perguntas e grava, porque aí todos têm acesso, né? Porque esse contato de WhatsApp fica difícil para a gente manter. Só para você ter uma ideia, a primeira aula já do Gênesis já está com quase 15 mil views, né? Então, se a gente colocar 15 mil pessoas num grupo do WhatsApp, a gente não consegue dar conta, né? Mas é só por isso, viu? Agora vamos aqui para a aula número 2, a Silvana Maria Pereira de Pádua, de Cruz das Almas, Bahia. E aqui ela já está entrando
numa questão que a gente mencionou na segunda aula, sobre a recusa de Adão em seguir o projeto de Deus, de ser um ser humano divino. E o que isso tem a ver com as afirmativas do Exilados de Capela? Silvana, é o seguinte, aqui você já entrou demais no capítulo 3 do livro de Gênesis. Quando a gente for estudar o capítulo 3, nós vamos ter a oportunidade de estudar isso com profundidade, fazendo um paralelo dos exilados, abordando todas essas questões, né? Então, vamos aguardar só um pouquinho, porque não dá aqui numa perguntinha dessa para eu esclarecer isso, que talvez a gente precise de várias aulas só para falar disso. O que a gente quer destacar aqui é o seguinte: a gente precisa ampliar a mente para que ela dê conta de entender os símbolos do Gênesis. Então, os símbolos do Gênesis são muito amplos, né? Eles não são assim uma coisa ou outra, não é branco, preto, amarelo, vermelho. Geralmente é um arco-íris, né? Então, o que a gente disse aqui é que o homem, o que o livro de Gênesis está dizendo é que o ser humano, a criatura de Deus, foi criada com o DNA divino. Ela foi criada perfectível, com todo o potencial para se transformar num ser divino. Por enquanto, vamos guardar isso. Mais para frente a gente vai dar sequência nesse raciocínio. Mas obrigado aí pela pergunta e um abraço para todos da Bahia que estão acompanhando o estudo do Gênesis. Temos aqui a pergunta do André Pena Correia Bittencourt, de Goiás, né, André? Já tinha feito uma pergunta. E você está mencionando aqui o dicionário da Bíblia do John Davis, que fala que o livro de Gênesis pode ser classificado como um livro histórico do Antigo Testamento. Bom, André, tem três questões aqui na sua pergunta que a gente precisa destacar. Primeira delas é, você está com um dicionário desatualizado. Quer dizer, o John Davis, esse dicionário do John Davis, André, ele é do século XVII. Então nós temos 300 anos de pesquisa bíblica. E a pesquisa mais relevante acerca dos livros do Velho Testamento, ela ocorreu na segunda metade do século XX. Ou seja, vamos acompanhando aqui e você precisa dar uma atualizada no dicionário. Eu gosto muito do dicionário do John Davis, quando ele fala de local, quando ele fala de personagem, para você conseguir uma referência, mas alguns conceitos que estão ali já estão um pouco desatualizados. Quando você menciona a classificação da Bíblia de Jerusalém, nós precisamos tomar um cuidado aqui. Quando a Bíblia de Jerusalém diz que o livro de Gênesis é um livro histórico, é histórico na classificação dos livros bíblicos, não significa que é história feita por historiador. Então precisa tomar esse cuidado. Então, quando se diz que Gênesis é um livro histórico, é no sentido de que ele não é um livro, por exemplo, proverbial, como o livro de Provérbios. Provérbios, Eclesiastes são classificados como livros sapienciais. Então, é esse tipo de classificação: histórico, sapiencial, etc., profético. É nesse sentido a classificação, não é sentido que é histórico, então é uma história como se fosse um doutorado, um historiador. Não tem esse sentido, né? Outra coisa, a gente já respondeu também isso na aula número 1, numa pergunta. Para o judeu não tem essa história de se tem símbolo é falso, se não tem símbolo é verdadeiro. Porque eles contam histórias verdadeiras utilizando parábolas e símbolos. Então não tem essa dicotomia, né? O que é histórico não tem símbolo. Porque esse negócio de contar história sem símbolo é coisa do século XIX, do século XX. Não é da mentalidade de quem escreveu o livro Gênesis. Então a gente tem que ficar atento a isso, não é? Para a gente não se perder querendo impor a quem escreveu o livro Gênesis uma mentalidade que é nossa, do século XX e do século XXI. Temos que tomar esse cuidado. Outra coisa que você coloca aqui sobre a estrutura literária, né? Nós estamos utilizando essa abordagem porque ela é hoje o que há de mais moderno na pesquisa bíblica. E realmente ela dá um quadro interessante aí para a gente interpretar. Bom, temos ainda na aula 2 uma pergunta do Rogério Candotti, de São Paulo. Ele está se referindo aqui à mitologia grega que a gente mencionou, né? Um pedacinho da mitologia. Está perguntando se eu vou falar um pouco sobre os exilados de Capela. Vamos sim, vamos, mas no momento oportuno, quando a gente chegar lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Não nesse momento. E ele pergunta também se nós vamos falar sobre os elementais.
que o Divaldo comentou. Bom, aí não é o foco de estudo do Gênesis, porque ali a gente vai ter que seguir o livro, e não é um estudo sobre evolução espiritual, porque aí é um estudo muito mais amplo, foge um pouco do nosso propósito, né? O propósito ali é a gente estudar o livro de Gênesis, né? Então a gente não vai entrar muito nessas questões, né? Bom, outra pergunta é do Leonardo Moraes Rocha, de Belo Horizonte. O Leonardo cita aqui alguns versículos de Romanos e ele entra na questão do pecado original, né? Que a gente comentou lá sobre o erro original da humanidade e tudo. E aí ele quer saber um pouquinho como é que concilia isso com os textos do Kardec e com algumas interpretações sobre o assunto. Bom, ainda não é o momento da gente comentar isso, porque a gente não chegou em Adão ainda. Nós estamos no geral, estudando a estrutura literária do livro de Gênesis. Quando nós chegarmos no capítulo 3, aí nós vamos estudar detalhes desses temas, de Adão, de Eva, da serpente, porque isso é um tema tão profundo, tão complexo, que ele vai demandar vários episódios para a gente poder pontuar uma série de aspectos e desarmar muitas armadilhas com relação ao assunto. Mas com certeza a gente vai falar dos exilados, vai trazer o pensamento de Kardec, o pensamento de Emmanuel. Afinal, o nosso enfoque é um enfoque à luz da doutrina espírita. Então, Kardec e Emmanuel não falta nunca, né? Vamos acompanhando aí que a gente chega lá. Temos aqui uma do Matheus Matos Lopes, de Teófilo Otoni. E ele está perguntando aqui que ele achou estranho. Por que em alguns versículos diz assim, Deus viu que era bom, né? Se ele é perfeito, se Deus não cria as coisas perfeitas, né? Por que tem isso? Mateus, nós vamos ver isso também com calma, né? Quando a gente começar a estudar o capítulo 1, alguns versículos específicos de Gênesis. Mas aqui fica já uma primeira reflexão para você. Você disse que Deus cria tudo perfeito. Na verdade, Deus cria tudo perfectível. Olha que interessante. Porque os espíritos não são criados simples e ignorantes? Simples e ignorantes. Então, a perfeição eles têm que construir. Eles são criados com potencial da perfeição, com todos os requisitos para atingir a perfeição. Mas eles têm que evoluir. Então, tudo no universo está sujeito à lei do progresso. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, Deus cria tudo perfectível. E ao longo do processo evolutivo, vai sendo checado se as metas estão sendo atingidas. Mas isso aí nós vamos comentar com calma. Viu? Temos aqui uma pergunta, na verdade, um conjunto de perguntas da Melissa Cristiane Ferreira de Oliveira, de Juiz de Fora, e ela faz várias perguntas. Por que Deus criou? Por que nós viramos as costas para Deus? Por que nós temos que fazer uma jornada espiritual? Por que só veio um Jesus? Bom, beleza, aqui tem muitas questões. Ao longo do estudo de Gênesis, vamos acompanhando, que a gente vai abordar todos esses assuntos. Eu vou me deter na sua primeira pergunta. Por que Deus criou e por que Ele cria? Não sabemos, Melissa. Não sabemos. Olha, a gente precisa incorporar, Melissa, algo que é muito importante. Nós somos seres relativos. Deus é absoluto. Então, nós não temos acesso a tudo de Deus. Pelo contrário, o que nós temos acesso de Deus é ínfimo. Nós só podemos acessar de Deus o que está na criação. Não é? Então, o que a gente pode, aqui eu posso te dar assim, uma interpretação minha, né? Mas eu estou correndo um risco enorme. Né? A chance da minha interpretação estar totalmente errada é de quase 100%. Deus é amor. Está no Evangelho de João. Ele é o supremo amor. A suprema expressão do amor. Então, se você pergunta para um casal que se ama, por que eles querem ter filhos? O que eles vão responder para você? Que eles se amam e que eles querem perpetuar nos filhos esse amor. Então, eu iria por aí. Por que Deus cria? Pelo amor.
né? Porque Ele quer ter os seus filhos para amá-los e para se dedicar infinitamente a eles, que é o que Ele se dedica, não é? Deus tem todas as possibilidades na mão. Se Ele optou por nos criar simples e ignorantes para que a gente evolua, é porque tem um propósito nisso. Isso aí está lá na codificação. Qual que é o propósito? Que a perfeição espiritual seja fruto do nosso esforço. Então, se Deus nos criasse perfeitos, não haveria no dicionário divino a palavra sucesso, não haveria no dicionário divino a palavra conquista, a palavra vitória, a palavra esforço, a palavra trabalho, né? Então, para essas palavras existirem no dicionário divino, nós temos que ser criados simples e ignorantes e construirmos a nossa grandeza junto de Deus, que está sempre nos amparando. Essas duas reflexões eu deixo para você, e as outras, ao longo do estudo do Gênesis, a gente vai... Mas aqui eu sinto, Melissa, seria muito bom se você desse uma lida no Livro dos Espíritos. Muitas dúvidas que você tem aqui, eu também tive todas elas. E te confesso, depois de ler umas 15 vezes o Livro dos Espíritos, algumas delas já começam a ficar mais claras para mim. Mas é ler várias vezes, ler, refletir, degustar, porque aquele tem muita coisa que você está perguntando aqui, está implícito lá. Vale a pena dar uma lida. Bem cuidadosa, bem meditada no Livro dos Espíritos. Viu? Um abraço, obrigado por você estar acompanhando. Obrigado por você ter feito as perguntas. Viu? É uma honra para a gente você poder estar assistindo o estudo de Gênesis. Um abraço para todos de Juiz de Fora. Temos a pergunta aqui da Rosângela Andrade Martins Powell, de São Paulo, capital. Ela pergunta quando que o livro Celeiro de Redenção vai ser vendido em São Paulo. Ô Rosângela, na verdade a nossa venda ela está concentrada no site da nossa editora. Então você entra lá, www.portalser.org, tem um link lá para a nossa editora e você compra online. Mas se você quiser comprar o livro assim em loco, nós estaremos esse ano no grupo Perseverança, em São Paulo. Vamos fazer um estudo lá. Que data, Gê? Você lembra? 18 de outubro. Estaremos aí no Perseverança. Você vai poder nos dar a honra de nos dar um abraço, de comparecer lá com o livro, né, que ele vai ter lá no local, viu? Obrigado aí pela pergunta, por estar acompanhando. E espero que você goste do livro, né? Um abraço. Aqui agora na aula 3 temos uma outra pergunta da Fernanda de Siqueira Dias, de Cabo Frio. Ela está dizendo que após a explanação de como os textos hebraicos foram escritos, nós podemos considerar que os acréscimos de vogais e a separação de palavras podem também ter sido orientadas espiritualmente? Com certeza, Fernanda. Com certeza. Olha, eu tenho aprendido uma coisa. E falo isso de experiência própria. Quando eu estou traduzindo lá o Novo Testamento, o amparo espiritual que vem não tem nada a ver com o merecimento meu. O trabalho é tão importante que você tem um aporte espiritual, um suporte incrível. Imagina essas criaturas que estavam trabalhando com os textos da primeira revelação, com os textos da segunda revelação. Você imagina o amparo espiritual. Tanto é verdade que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no trecho lá que ele vai falar do cristianismo, ele diz que quando chegou a hora de redigir os textos, os espíritos angélicos que cooperam com o Cristo na direção do orbe presidiram a redação definitiva dos textos. Então você imagina o nível da inspiração espiritual que eles receberam. Você está coberta de razão, viu? Um abraço. Júlio César Moreira da Silva, de Belo Horizonte, está dizendo que é um espírita esperantista. Poxa, Júlio, que coisa boa. E tem uma Bíblia em Esperanto traduzida pelo Zamenhof. E se tinha alguma tradução, alguma referência sobre essa tradução. Essa tradução é realmente incrível. O Zamenhof é um gigante. Eu citei aquelas traduções principais, Júlio, mas ao longo dos trabalhos nós vamos citar dezenas e dezenas de outras traduções. E uma delas é a do Zamenhof. É um excelente trabalho. Aliás, o Zamenhof é um gigante, né? Só de ter criado o Esperanto é fantástico. O que nós temos que considerar, Júlio,
e isso é um fato importante, que toda tradução é datada. O que significa? Se eu faço uma tradução hoje, daqui 200 anos a pesquisa bíblica avança. Então a sua tradução fica defasada. Então, a tradução que o Zamenhof fez é excelente, mas algumas descobertas só foram feitas 150 anos depois da morte dele. 150 anos, estou chutando, né? Entendeu? Foi feito muitos anos depois do desencarne dele. Então é natural que as novas pesquisas bíblicas sobre o tema, o que já teve de avanço, não foi incorporado na tradução dele. Isso a gente tem que levar em conta. Temos uma pergunta aqui da Adriana Santos, de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Ela está perguntando se aquilo que a gente comentou da genealogia de Mateus, que o nome de Davi dá 14, né? 14, se isso é em hebraico, né? Essa técnica chama-se gematria. É uma técnica interpretativa dos sábios judeus, que eles pegam as letras em hebraico, que tem uma característica do hebraico. As letras são também números. Eles não usam os números árabes, né? Porque são hebreus, né? Então nós usamos os números árabes. 1, 2, 3, isso é arábico, numeral arábico. Eles usam os numerais hebraicos, que são letras do alfabeto. Então cada letra é um número. E aí o que eles fazem? Eles ficam pegando nomes, frases, somam os números para ver correspondências. É uma interpretação um pouco hermética, assim, um pouco mística, mas bem interessante, assim. Em alguns aspectos funciona muito bem. Mas a gente vai abordar isso também ao longo do estudo do Gênesis, Adriana. Nós temos uma pergunta aqui da Maria João Gonçalves Pereira, de Portugal. Maria, que coisa boa saber que vocês estão aí nesse nosso país irmão, acompanhando o estudo, né? E você faz uma pergunta aqui, de que como antes do homem ter surgido na Terra, já haviam seres perfeitos, né? Ora, Maria, isso está lá no Livro dos Espíritos, porque o que nós temos que pensar é o seguinte: a Terra, ela tem só 4,5 bilhões de anos, e o universo, o nosso universo, está estimado aí em 13,5, 14 bilhões de anos. E os cientistas já começam a falar de multiversos. A criação é infinita. Deus é eterno, e diz os Espíritos, Ele sempre criou. Então nós não podemos restringir a criação de Deus à criação da nossa Terra, e nem à criação do nosso universo. Ou seja, vários universos já existiram antes do nosso, vários mundos já existiram antes do nosso, e seres que evoluíram nesses mundos, quando a Terra foi criada, eles já estavam perfeitos. Por exemplo, vou dar um exemplo: Jesus. Quando a Terra foi criada, ele já era um Cristo. E diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que a sua evolução se perde na poeira dos sóis. Ou seja, os sistemas solares por onde Jesus evoluiu nem sequer existem mais, já são poeira, né? Então, é algo para abrir nossa cabeça mesmo, né? E pensar que a Terra é só um pontinho, um grãozinho de areia nesse oceano infinito da criação. Ainda na aula 3, nós temos aqui uma pergunta da Leila Brasília, de Salermo, na Itália. Leila, um abraço a todos na Itália, obrigado por estarem acompanhando aí o nosso estudo, né? É que ela pergunta se, vendo de todos os lados, Deus é um ser onisciente. Leila, eu diria o seguinte: ele é onisciente porque para ele não tem lado. Essa questão de lado, para cima e para baixo, é na nossa limitação de seres, de criaturas, né? De seres relativos. Para Deus, que é absoluto, e quando a gente começa a ler os textos de Kardec falando do fluido cósmico, nós vamos perceber que a percepção de Deus é absoluta, ela é infinita, né? Tudo está mergulhado no fluido cósmico. Mas isso aí, olha, aguarda um pouquinho, porque é tema da sequência do estudo do capítulo 1 de Gênesis, onde a gente vai abordar isso com todo cuidado, com bastante vagar, porque é um tema complexo e a gente tem que ir devagarzinho, né? Mas obrigado por vocês estarem acompanhando aí. Um beijo em todos da Itália.
Temos uma pergunta aqui da Lívia Machado, do Rio de Janeiro. Não é bem uma pergunta, é uma sugestão para a gente disponibilizar a estrutura, né, a estrutura literária no nosso site. Pode deixar, a gente está estruturando o site, teve um probleminha, ele saiu do ar, mas a gente vai disponibilizar esses arquivos aí, em breve eles vão estar disponíveis para serem baixados. E eles se encontram também no livro Celeiro de Redenção. Então, se você quiser adquirir, que lá tem mais gráficos, tem mais coisas, e depois a gente pretende, como está fazendo com o Levítico, fazer também um material sobre o Gênesis, um material escrito para as pessoas terem tudo isso em mãos, né? Tem também, Leila, um grupo de estudos, né, de Gênesis no Facebook, que o pessoal está colocando, disponibilizando todo esse material. Então dá uma olhadinha aí pelo Portal do Ser, no nosso grupo do Facebook, você vai ver a indicação lá. E temos uma pergunta aqui da Jaqueline Abadia, de Uberlândia, Minas Gerais. Ela está dizendo se em Gênesis os personagens são símbolos, assim como ocorre no Apocalipse, com serpente, maçã. Bom, Jaqueline, aqui tem uma pegadinha nesse fato. Nós já respondemos isso em outras perguntas. Para um hebreu, essa questão de se é símbolo não é verdadeiro, não funciona. Então, os personagens lá são personagens que têm um fundo real, tem um fundo histórico. Mas além do fundo histórico, tem um aspecto que é o símbolo, né? Então a gente tem que ter um cuidado, porque Abraão é um personagem mesmo. Ele é um personagem histórico, fundador da nação hebraica. Agora, ele não é exatamente tudo aquilo que está descrito lá. Então, ao descrever Abraão, tem muita simbologia, tem toda uma maneira de narrar hebraica. Então a gente tem que fugir dessa dicotomia. Ou é verdadeiro ou é simbólico. Isso não existe no pensamento judaico, né? É mais complexo do que isso. É muito mais complexo. Mas isso também a gente vai abordar com muita calma. Vamos explicar, vamos falar sobre isso. Então, continua acompanhando a gente. Nós vamos vencer esses desafios todos aí, se Deus quiser. Um abraço para todos. Bom, aqui a gente encerra a resposta às perguntas e pede a todos que façam perguntas, que acompanhem. A gente vai sempre reservar alguns episódios para responder perguntas, para a gente ter essa interação com quem está assistindo, né? E esperamos que esse público cresça cada vez mais, porque nós nos sentimos como alunos. Eu me sinto como alguém que está estudando junto. Então, quando alguém faz uma pergunta, para mim é maravilhoso, porque me força a pensar, a estudar, a aprender. E nós estamos todos juntos. É uma grande família estudando o livro Gênesis. E hoje a gente começa o capítulo 1 de Gênesis. Então eu separei aqui, acho que seria bom a gente ler todo o capítulo, o trecho todo, que a gente vai ficar um bom tempo nesse capítulo 1. E hoje eu trouxe a promessa, a grande promessa, que é o texto em hebraico, narrado por um locutor. É claro que muitos não vão entender nada do que está sendo dito, né? Mas o importante aqui é a sonoridade, porque como é um texto de poesia, a gente ouvir o som, a rima das palavras, ver como que isso tem uma cadência, como que isso foi feito para ser cantado mesmo na sinagoga, e qual que é a experiência do som. A gente acha que essa é uma experiência muito boa, porque ela é muito diferente da experiência de ler o texto em português. O texto em hebraico, que é o texto no original, ele tem um sabor, uma rima, um ritmo, um uso de palavras, técnicas avançadas de combinação de som, que na poesia é chamado de aliteração, quer dizer, a pronúncia, o som tem muito valor, e por se tratar de um texto que é também um texto poético, a gente precisa ter contato com essas outras dimensões do texto, né? E vamos já entrar também em algumas coisas de conteúdo. Uma coisa precisa a gente chamar a atenção. O Bruce Waltke, nesse livro, que é um comentário de Gênesis, apesar de a essência do comentário dele ser fraca, a abordagem dele literária do livro de Gênesis é forte. Quer dizer, nisso ele é forte. E a gente precisa saber valorizar o ponto forte da obra do Waltke. E aqui ele faz a primeira proposta, que seja dividido assim, do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 3. É uma unidade.
E é importante dizer isso porque nós já falamos, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tem separação entre as palavras, não tem vírgula, não tem ponto. Isso tudo é coisa moderna que foi colocada no século XVII, depois da invenção da imprensa. Isso não há. De modo que essa divisão do final do capítulo 1 e início do 2 não foi uma divisão bem feita. Essa divisão não foi feliz. E por que não foi feliz? Porque no capítulo 2, versículos 1 a 3, é que finaliza o sétimo dia. Então, na sequência da criação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo ficou de fora. Foi colocado no capítulo 2. Não foi uma divisão muito adequada do livro de Gênesis. Não é a divisão que os judeus fazem. Não é? Eles dividem em porções, essa porção avança muito mais, né? Ultrapassa o capítulo 5, né? A porção Bereshit. Então, realmente a gente tem que fazer esse ajuste aqui. Mas na proposta do Walt, que é uma proposta bem interessante, porque pega a própria lógica da divisão em dias, nós temos capítulo 1, versículo 1, até capítulo 2, versículo 3. E ele propõe o seguinte: no versículo 1 do capítulo 1, tem uma declaração sumária da criação. Resumo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, resumiu. Tudo que vem em seguida é um detalhamento dessa magna declaração espiritual. Nós vamos ver a importância dela. Aí no versículo 2, mostra o estado em que a terra se encontrava, no primeiro momento da criação, que era sem forma e vazia, amorfa e vazia. Ela ganha contornos, ela ganha forma e ela é preenchida depois da sua criação. Isso é muito importante, a gente acompanhar essa lógica. Aí ele propõe, do versículo 3 ao 31, a sequência das criações. Criação pela palavra. Deus diz e a coisa se cria. As coisas surgem da palavra de Deus. Outro elemento muito importante para a gente. Não há uma criação feita pelas mãos de Deus. Deus não usa mãos, não usa corpo, até porque ele não tem. Né? Nessa tradição hebraica, Deus é imaterial, ele é puramente espiritual. Ele só usa palavra. Ele diz e as coisas se fazem. Aliás, é esse um dos nomes de Deus na literatura hebraica. Aquele que diz e o mundo se faz. É um dos nomes de Deus. Aquele que diz e o mundo se faz. Basta ele dizer e as coisas acontecem. Depois nós temos, no versículo 1 do capítulo 2, uma declaração interessante que diz assim, ó: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, uma declaração de finalização. Criou, finalizou, fechou. E daí em diante, a criação segue o seu curso de aperfeiçoamento. Muito interessante isso também. E por fim, nos versículos 2 a 3 do capítulo 2, é o sétimo dia. O Shabat, ou o sábado. Muito interessante também isso, porque a gente já vê o viés religioso do texto. Quer dizer, o texto pretende comunicar uma fé, pretende comunicar uma experiência religiosa, tanto que ele articula a criação terminando com o Shabat. Olha que interessante isso. Ou seja, o povo hebreu já tinha a experiência de observar o sábado. Já tinha a experiência religiosa do sábado. E o que é a experiência religiosa do sábado? Sexta-feira, um determinado horário, depende muito das condições astronômicas, mas nós vamos fazer uma aproximação mais ou menos entre 17 e 18 horas, variando de um local para o outro.
começa o Shabat. Porque o dia começa no anoitecer, quando surge a primeira estrela ou, se for visível, a lua. Quando começa a surgir, é Shabat, na sexta-feira, no sexto dia, né? E o Shabat vai até o sábado, 17, 18 horas. Não é como a gente que o dia começa meia-noite e termina meia-noite. Não é assim que eles contam. Então a gente já começa a detectar que havia uma prática religiosa, uma experiência religiosa do povo hebreu, e a partir dessa experiência religiosa, o povo hebreu, através dos seus escritores, dos seus autores inspirados, espiritualmente inspirados, ou diríamos nós espíritas, através dos seus médiums, relatam a criação, colocando lá um Shabat. É muito curioso isso. É muito curioso. Que a gente percebe o viés religioso da poesia. A poesia quer dizer o seguinte: o Deus que nós acreditamos, o Deus que nos orienta, o Deus que nos instrui, é o autor do cosmos, é o criador de tudo. É uma declaração importantíssima. Numa sociedade da época que acreditava e que cultuava vários deuses. Um Deus criador de cada coisa separada. Então eu tinha um Deus da água, um Deus do céu, um Deus do ar, um Deus da nuvem, um Deus do relâmpago, um Deus da natureza. Eram deuses, era um panteão de deuses. Cada qual criador e responsável por algo da criação. Aqui não. Aqui começa o Deus uno, o Deus único e o Deus uno. É um só Criador, Ele é Criador de tudo e Ele é uno. Toda a criação tem um plano de unidade. Então isso é importantíssimo também, porque são duas grandes declarações do texto. É interessante isso? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? Ó, todo mundo caladinho. Podemos avançar? Bom, então essa é a estrutura. Agora vamos sentir o texto. O que vocês querem primeiro, hebraico ou em português? Acho que é hebraico, né? Em hebraico, né? É. Então, vou colocar aqui perto do microfone, Tiago. Porque esse texto está protegido por direito autoral, né? É uma narração de todo o Velho Testamento, feito por um locutor hebraico, judeu, né? Um locutor de Israel. Então, a gente não vai poder disponibilizar o áudio na internet, porque está sob proteção de direito autoral. Nós vamos apenas colocar aqui, aí a pessoa ouve, né? Pode? Hã? Mas aí não é por responsabilidade nossa. Né? Se tiver, a responsabilidade não foi nossa. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Vamos. Deixa eu aumentar aqui. פרשת בראשית, פרק א'. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע. ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד,
ותיראה היבשה, ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ. ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי, אשר זרעו בו למינהו. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו לי מאורות ברקיע השמיים, להאיר על הארץ. ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום רביעי. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו. וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ. ויהי ערב ויהי בוקר, יום חמישי. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה. ויהי כן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו. וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. פרק ב'. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Pronto, sétimo dia. É isso. Bom, claro, não dá para entender, mas a gente percebe, para quem prestou atenção no som, a cadência. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E aí vai, quer dizer, é cadenciado. Aí ele dá umas paradas, é uma cadência, porque é isso mesmo. As frases são divididas assim, elas são sempre uma parte ascendente e uma parte descendente.
uma parte ascendente, uma parte descendente. Então começa assim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E vai nesse ritmo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E vai criando uma cadência natural. Lembra quase que um trem, né? Vai fazendo assim, na roda de um trem. E vai gerando aquela sequência. Muita sonoridade parecida, jogo de palavras, né, para o som casar, porque não é uma rima como no português, né? É uma rima rítmica. Então, as rimas acontecem no acento forte das palavras. E isso é muito bonito porque a gente vê o artesanato da composição. Como é que as sílabas fortes elas vão rimando. Elas dão direitinho. Tá, 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 pá, tá, 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 pá. Quase que a marcação... Eu compararia a um metrônomo, né? É quase que a marcação de um compasso e o metrônomo dando. Pá, tá, 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 tá. Uma marcação perfeita. Só para a gente entender o artesanato do texto. Para a gente... Oi, Xê? É interessante você falar dessa cadência, dessa questão musical, porque a via de entrada cerebral é outra. A entrada é pelo hemisfério direito. Então é interessante porque a palavra falada e a lida de uma forma é no hemisfério e toda essa cadência musical e poética é outro hemisfério. Ou seja, sensorialmente falando, a abrangência é muito maior. Exatamente. E tem um aspecto interessante, porque em algumas questões do culto, a gente tem indícios disso, embora isso não tenha se preservado assim integralmente, mas a gente tem pelos salmos, por exemplo, e a tradição hebraica acabou recuperando alguma coisa, o texto também era cantado. Então, por exemplo, o primeiro verso, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É um canto gregoriano. Quer dizer, o que inspirou o canto gregoriano. Então, era de fato a experiência. Você imagina isso num silêncio e essa sonoridade. Por que nós estamos trazendo isso aqui? Para mostrar a experiência do hebreu com o texto. Que não é uma experiência de nós ocidentais do século XXI, racionais, apressados, estressados, ansiosos. Não é isso. Não é? Não tinha essa experiência de laboratório, vou pôr o texto no laboratório, no microscópio. Não é isso, né? Era de fato uma experiência em que a pessoa entrava em contato. E isso ficava gravado, né? Porque como fica na nossa memória, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver... Você falar que você decorou isso, você não decora isso. Isso impregna na sua alma, né? Isso cola, fica lá na sua alma. A gente lembra dessas canções, são cantigas de ninar ou cantigas de infância, né? Os escravos de Jó jogavam, né? Isso fica, porque tem uma melodia, tem uma rima, é construído para entrar na alma mesmo. Uma cadência no hemisfério direito, você tem uma experiência com aquilo. E eu não gostaria que o nosso estudo aqui fosse um estudo puramente intelectual, de ficar analisando palavras, analisando conceitos. Porque senão a gente perde esse aspecto que você falou, do hemisfério direito, da sensibilidade, da ligação afetiva com o texto. Não é? E isso é tão importante. Nós tivemos um grande jurista no Brasil, Pontes de Miranda. Foi um grande jurista. E ele dizia assim, primeiro requisito para se fazer uma boa interpretação de uma lei. Para que você seja um grande intérprete de uma lei. E aí ele está pensando numa lei, por exemplo, um Código Civil, uma lei gigantesca, né? Então são centenas de artigos, milhares de artigos.
E dá um trabalho para você interpretar aquilo. Um Código Penal, um Código de Processo Civil, um Estatuto da Criança e do Adolescente, um Código de Defesa do Consumidor. Ele está pensando numa lei assim, grande. Qual que é o primeiro requisito para você ser um grande intérprete de uma lei? Gostar dela. Parece curioso, né? Mas é verdade, né? Porque se você já vai com ódio da lei, você não vai interpretá-la bem. Porque você vai com tanta má vontade que, primeiro, tudo que é de bom vai te escapar. E você vai ser tendencioso. Você vai vir com milhões de pedras na mão, vai destacar apenas falhas e não vai conseguir fazer uma hermenêutica integrativa. Não vai conseguir fazer uma interpretação que integre, que salve, que recupere, que dê unidade. Não, você vai fazer uma hermenêutica destruidora. E que é o que acontece muitas vezes com quem vai interpretar o Velho Testamento. A pessoa vem com tanto ódio no coração que ela só consegue destruir. E aqui não tem jeito, né? Nós vamos ver que esse é um texto base, texto basilar. Tudo sai daqui, né? Tudo está se apoiado aqui. Até mesmo Jesus, nos seus ensinos, dizia assim, ó, no princípio não era assim. No princípio não era assim, se referindo ao Bereshit, ao princípio aqui, ao Gênesis. Então é preciso a gente ter um afeto pelo texto, e apreender esses aspectos emocionais do texto, esses aspectos poéticos, etc. Outra coisa que é importante aqui, já tínhamos falado já das mensagens centrais, né? Deus é o Criador, Deus é uno, e toda a dimensão religiosa do texto. O texto quer que você tenha uma experiência religiosa. Por isso, até a prática religiosa de observar o sábado está na descrição da criação. Então é óbvio que isso aqui não é um texto científico. Nos parâmetros, até porque nós podemos falar em ciência 2.500 anos antes de Cristo? Acho que não, né? Então seria uma idiosincrasia a gente querer abordar isso aqui como ciência. Embora o texto tenha sido objeto de fanatismo, uma série de coisas. Vamos ler o texto em português agora, para a gente ter outra experiência dele. Aí vamos continuar falando mais outras coisas. Eu vou tentar reproduzir a entonação dada, os ritmos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para manutenção, ou para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse é o texto. Então, interessante, não? Tem toda uma... Pois bem, vamos agora para uma lógica do texto. Geralmente, a gente começa a querer entender o texto do primeiro versículo, Gênesis capítulo 1, do 1, e vai na sequência. Só que eu vou fazer uma outra proposta agora. Não que a gente vai estudar, nós vamos estudar nessa sequência. Mas vou fazer uma outra proposta para a gente ter um olhar aqui agora que vai dar um insight para todos nós.
Vamos ver de trás para frente? Só que para ver de trás para frente, pensa num camponês peregrino, criador de ovelhas, cabras e cabritos, que come peixe, pão feito de trigo, vinho, que é uva fermentada, planta, colhe, cuida de animais, deles traz seu mantimento, e todo sábado para de fazer tudo para orar e para ter um contato, uma experiência mística, espiritual, religiosa com Deus. Ok? Vamos pensar assim? Então, de trás para frente, 7º dia, Deus santificou. O que é santificar? Já vimos isso. Separou para Ele, reservou para Ele. Então, nós temos um dia para cada coisa tem seu dia, cada coisa foi criada num dia. Então, tem o Dia Internacional do Sol e da Lua, que é o 4º, não é? Tem o dia para cada coisa. E o dia de Deus é o 7º, porque Ele santificou, ou seja, Ele reservou, Ele separou para Ele. Nesse dia não se faz nada de fazer. Fazer. Ou seja, não se tira o leite da cabra, não se tosquia a ovelha, não se faz o pão, não é? Não faz nenhum cozido de carne, não se ara a terra, não se colhe. É o que está no universo do camponês. Eu achava que era só no sentido de trabalho externo. Então, coisas do dia a dia também não se faz nada? Nada, nem a comida, nem limpar a tenda. Nada pode ser feito. Ou seja, o que isso significa? Não se pode manipular o mundo material no 7º dia. Esse é o sentido. Por quê? Porque o 7º dia é o dia do Espírito, é o dia santificado, é o dia para atividades espirituais. Não é dia para manipular nada material. É o dia da meditação, da oração, do canto. E o Shabat começa com a ceia, que tem que ser preparada antes do início do Shabat. Porque eu não posso preparar a ceia depois que o Shabat começou. Por que se faz essa ceia? Porque na hora que começa o Shabat, que é escureceu, apareceu a primeira estrelinha, apareceu a luazinha. Eu faço uma refeição, porque eu só vou comer 24 horas depois. Estou comendo aqui agora, 5h30, 6 horas, só vou comer no dia seguinte, 5h30, 6 horas. Mas vou ler, vou cantar, vou dançar, vou viver o dia reservado para o Espírito. É claro, gente, dentro desse universo aqui, do universo aqui de quem escreveu o texto, né? Então vocês estão percebendo que o último, vamos de trás para frente. Como é que começa? Começa com a experiência dele religiosa de Deus, ó. É o 7º dia. E aí vai, o 6º, o homem. Os seus animais domésticos, do que ele se alimenta. Então, o que a criação está falando? O que o relato da criação está falando? De tudo a que o homem camponês tem acesso. O que ele tem acesso? Animais domésticos? Está aqui a criação deles. Tem acesso a répteis? Tem, não tem? Os répteis não passam lá na plantação? Então, quando foi criado os répteis?
Ele colhe erva, ele não planta, não tem semente para cada coisa. Ele não planta, não colhe os frutos. Por exemplo, o fruto do trigo, da planta. Não é lá o grãozinho que ele vai amassar e vai virar farinha para fazer o pão? Então, quando foi criado isso? Ele não se orienta pelas estações? As estações são determinadas pelo quê? Não é pelo sol, pela lua? Dia, noite? Então, quando que isso foi criado? Ou seja, toda a criação está centrada na Terra. Isso aqui não é cosmologia. Não está falando da criação do buraco negro. Não é? Da supernova, do multiverso. Não está falando disso. Então, a primeira impressão que a gente tem aqui é que a Terra é o centro do universo. Mas, meu Deus, para aquele camponês era mesmo. Mas eu tenho uma notícia que vai assustar todo mundo. Para nós também é. Porque tem alguém aqui que está visitando o buraco negro? Então, que experiência nós temos disso? Você vive lá? Então, olha aqui. Não é, o texto não ganha uma beleza, olha. Ele está falando do que está na mão dele. Do que está no horizonte de percepção dele. E ele começou a descrever. E com a perfeição, né? O mar, porção seca. O céu. Água que está embaixo. Água que cai de cima. Então tem água em cima e tem água embaixo, porque ninguém está imaginando aqui que já havia uma descrição da evaporação da água, do ciclo de água. Tem água que está embaixo, tem água que está embaixo e água que está em cima. Dia, claro, treva, à noite. Ou seja, mas o que é importante nisso? Os camponeses, poetas, sob a orientação de Moisés, né, da escola mosaica, que redigiram esse texto e que aperfeiçoaram esse texto, descreveram tudo que eles podiam perceber. Tudo que eles podiam perceber está aqui. E nos deram uma mensagem. Tudo que existe, pelo menos o que nós estamos percebendo, olha só, tudo que existe é obra do Criador. É isso que eles estão dizendo. Hoje, nós podemos fazer uma declaração mais ampliada. Um universo com mais de 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com mais de 100 bilhões de sóis. Quer dizer, o nosso Criador é um Criador muito mais robusto. Muito mais robusto. Robusto no sentido de amplitude, né? De amplidão. Mas aqui eu queria desfazer uma pretensão de todos nós. Quanto nós somos pretensiosos. Porque a gente acha que os que escreveram esse texto aqui são muito, 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 muito menos inteligentes do que a gente. Nós somos os bonzãos. Conhecemos átomo, partículas, física quântica, cosmologia, Big Bang, agora multiversos. Não tem só um universo, não, tem vários. Agora nós temos que dar uma pausa no texto para trazer alguns elementos do espiritismo, da codificação de Kardec, para poder ampliar a nossa percepção. Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei,
Que lei? Kardec coloca um item curiosíssimo que se chama aliança entre ciência e religião. Por que isso foi colocado nesse capítulo? Aliança entre a ciência e a religião, dizendo que a doutrina espírita propõe uma fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Não é fé racionalizada, tem muita gente confundindo. Ou fé racionalista, que é diferente, totalmente diferente. É fé raciocinada. Significa que quanto mais eu aprendo com a ciência, mais a minha fé tem condições de alçar voos mais amplos. É isso. Porque ela continua fé. Só que é uma fé que vai fazendo igual uma grande angular. Uma lente que vai se abrindo e cada vez mais captando um horizonte maior. Isso é que é fé raciocinada. Por quê? Porque a ciência não é capaz de explicar nem 1% do universo. Se alguém tem dúvida disso, vamos lá na cosmologia. Hoje já se sabe da energia escura e da matéria escura. Juntas elas representam 96% do universo. O que os físicos, cosmólogos e astrônomos têm a dizer sobre energia escura e matéria escura? Eles têm a dizer o seguinte: estamos no escuro. Não sabemos nada. Nada. Nem o que é, não temos aparelho para medir, não sabemos absolutamente nada. Isso significa que os cosmólogos, você vai no observatório em Nova York, você vê o Neil, o substituto do Carl Sagan, né? Dizendo: nós não sabemos nada sobre matéria e energia escura. O que ele está tentando te dizer? Nós não sabemos nada sobre 96% de tudo. Dos 4%, nós também não sabemos 100% dos 4%. Então, não sejamos também ingênuos. A ciência também é bem limitada, embora ela seja apaixonante, necessária e importantíssima, porque a ciência também é concessão de Deus aos homens. Ponto. Por isso Kardec propõe aliança, casamento, marido e mulher. Aliança, ciência, religião. Os dois têm que estar casados, têm que se acarinhar, têm que se amar, têm que tratar bem, têm que cuidar um do outro. Essa que é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita cuidando, carinhando, fazendo carinho, tratando bem, estimulando a ciência, e a ciência cuidando do aspecto religioso. Respeitando, amando, aperfeiçoando. É isso que é aliança. Mas por quê? Por que Kardec faz essa proposta? Ora, está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais. Então, nós sabemos que o livro terceiro de O Livro dos Espíritos é composto de 12 capítulos. 12. O capítulo 1, que é uma introdução, 10 leis e uma conclusão, que é o capítulo 12, que fala a perfeição moral. Perfeição moral. O capítulo 1 chama Lei Divina ou Natural. E aqui começa a mudança de paradigma.
que se deve entender por lei natural? Então vamos lá. Qual que é a pergunta aqui? O que se deve entender sobre a lei de Mendelssohn? O que se deve entender sobre a lei da gravidade? O que se deve entender sobre a lei dos fluidos, dos compostos químicos? O que se deve entender sobre as leis físico-químicas que regem a combinação dos elementos atômicos que estão na tabela periódica? O que se deve entender pela lei natural? Essa é a pergunta de Kardec. Os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Hã? Felicidade do homem? Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Não, peraí, nós estamos falando de lei moral ou lei natural? Esse capítulo está falando sobre lei de gravidade ou sobre lei moral, ser feliz, ser infeliz? Vamos lá. Questão 617. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Agora Kardec está fazendo a pergunta reversa. A lei divina é só lei moral? Tem distinção entre química, física, geologia e evangelho? Tem diferença? Essa é a pergunta. Quer dizer, a lei divina é só moral? Então Jesus veio ensinar a lei divina. Nós vamos ver isso aqui. Está lá na questão 625, 626, 627. Daqui. Eu estou na 617. Mas se Jesus veio ensinar a lei divina é só lei moral? Aí eles vão responder: todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. Ah, então eu passei na UFMG, vou fazer o curso de Química. Muito bem, você vai estudar Deus. Você vai estudar religião. Não, você está indo. Não, isso é um absurdo. O que você está falando é um absurdo. Não no paradigma do espiritismo. No paradigma espírita, estudar química é estudar aspecto religioso da criação. Eu estou avançando um pouquinho no argumento, mas só para a gente ter o tom. Estudar química é estudar leis de Deus. Leis de Deus. Estudar biologia, os seres orgânicos, é estudar leis divinas. Estudar geologia é estudar leis divinas. Aí estudar evangelho é estudar lei divina também. Ok. Bom, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Questão de enfoque. Numa, eu estou aperfeiçoando meus sentimentos, me torno um homem de bem. Na outra, eu estou aperfeiçoando minha inteligência, me torno sábio.
sabedoria e amor. Bom, mas tem uma perguntinha. 633, que é uma pedrinha no sapato. Uma pedrinha de 5 toneladas. Porque aqui fica parecendo, não, mas é isso. Olha. O homem sábio, que quer desenvolver a inteligência, quer se tornar um sábio, vai estudar as leis da física, da química, da cosmologia, os átomos, biologia, sociologia, psicologia. Né? Ora, o homem de bem, não, o homem de bem vai estudar e praticar evangelho, lei moral, conduta. Mas tem diferença? Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Isso é uma afirmação de Kardec. Vamos explicar isso aqui. No meu relacionamento com o próximo, qual que é a regra do bem proceder? Faça ao outro aquilo que você quer que o outro faça a você. Essa regra áurea é chamada, aqui por Kardec, de regra da reciprocidade ou da solidariedade. Eu sou solidário ou recíproco. Só faço ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça. É uma reciprocidade. A medida do meu amor ao próximo é o amor a mim mesmo. Se eu me amo no nível X, eu amo o próximo no nível X. Se eu me amo no nível X elevado a 3, eu amo o próximo no nível X elevado a 3. Porque ninguém vai imaginar que Jesus ama o próximo como o Haroldo ama o próximo. Mas a lei não é amar o próximo como a si mesmo? Então Jesus ama a si mesmo como ama o próximo. Então ele ama a si mesmo infinitamente mais do que eu me amo. O amor que Jesus tem por ele é infinitamente maior. Infinito não, né? Mas é imensamente maior do que o amor que eu tenho por mim. É por isso que ele ama o próximo muito mais do que eu. Não é? Mas o Kardec está dizendo assim, a regra da reciprocidade não vale para a conduta comigo mesmo. Qual que é o parâmetro comigo? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo mal para mim ou se eu estou fazendo bem para mim? Agora é eu comigo. Não tem ninguém. Qual que é a regra? Achará ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? E agora? Porque toda vez que eu falo de moral, eu estou falando de relacionamento com o outro. Mas não tem outro, agora é eu comigo. Qual que é a regra? Eu estou me fazendo bem ou estou fazendo mal para mim? Eu estou me respeitando ou estou me desrespeitando? Eu estou me amando ou não estou me amando? Como é que eu sei? E aí Kardec pergunta, ele pode buscar um guia seguro na lei natural? Gente, olha o que Kardec está perguntando. Nas leis da química, nas leis da física, nas leis da geologia, da biologia, na lei natural, que é também lei divina. Olha o que os Espíritos respondem. Quando comeis em excesso,
isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Punido? Como? Deus vai castigar, né? Fica parecendo que é isso, né? Dá-se o mesmo em tudo. Dá-se o mesmo em tudo. Ou seja, só estou dando um exemplo simples, mas é em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Então, quem pune é o sofrimento. Você passou do limite, vem sofrimento. É fora da medida, né? Fora da medida. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, olha que interessante, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. De que acusa a natureza? Peraí. Muita calma agora. Para quem já está sentindo uma zonzeira, já não está assim, né? Vamos recuperar o fôlego, calma. Nós estamos dizendo que não tem diferença entre lei natural e lei divina. Por que não tem diferença entre lei natural e lei divina? Porque se eu for estudar o estômago, os processos químicos que ocorrem no estômago, o tamanho do meu estômago, o que cabe nele, o que eu posso pôr ali dentro, com que frequência eu posso pôr coisas dentro dele, algumas coisas que são agressivas para ele que eu não posso toda hora ficar colocando dentro dele, que eu não posso deixar de colocar coisas dentro dele. Se eu observar leis físico-químicas, biológicas, do estômago, gente. Não estou falando de nada sobrenatural. Do estômago. Eu vou conhecer, se eu observar, os princípios que regem o funcionamento físico do meu estômago, eu vou descobrir que por trás desses princípios há vontade de Deus que estabeleceu limites e justa medida. Justa. Justo é o que é bom e o que é mal. O que é certo, não certo e errado, mas o que é bom e o que é mal. O que é adequado, o que é equilibrado e o que é desequilibrado. Se eu observo, eu estou bem. Se eu não observo, o que acontece? Sofrimento. Sofrimento. Mas você está querendo dizer que eu aprendo sobre Deus, que eu aprendo sobre as leis de equilíbrio que Deus quer, estudando o estômago? Eu não, os espíritos. Os espíritos que ditaram a codificação para Kardec. Bom, então aqui tem uma coisa curiosa. Tem uma coisa curiosa. E aqui a gente lembra do nosso querido amigo, Dr. Ricardo Vardil, nosso médico homeopata. Não é? Você chega e fala, ai, doutor Ricardo, está doendo, está fazendo isso. Ele fala, opa, onde que você se excedeu? O que está fora da medida? O que está fora da medida?
Porque toda doença é um sofrimento para dizer ao homem: você passou da medida. Qual é a medida? Qual é a justa medida? A justa medida é a lei de Deus. Mas, peraí, estou confuso. Quer dizer que quando eu estudo tabela periódica, funcionamento dos elementos químicos, eu estou estudando lei de Deus? Está estudando lei de Deus. Então, você está querendo dizer que o que está escrito aqui é o que Francisco de Assis dizia? Que se você quiser conhecer Deus, basta você cuidar de um jardim? Quer conhecer Deus? Pega um pedacinho, faz um pedacinho, ou um jarrinho, faz o que você quiser. Começa a plantar. Prepara a terra, aduba, rega, fica olhando, observa. Você vai ter uma experiência de Deus. Por quê? Porque todas as leis de Deus estão no crescimento de uma semente de feijão. Então, faz sentido Gênesis começar falando sobre a criação das coisas? Faz. Faz total sentido. Porque se eu observar o curso do sol, se eu observar a regra das estações, se eu observar como o sol funciona, eu estou aprendendo sobre lei moral. Eu estou aprendendo sobre evangelho. Ixi, aí exagerou, né? Não. Esse é o paradigma espírita. Quer aprender sobre como os anjos se relacionam nas esferas celestes? Estuda como que o átomo de hidrogênio relaciona com o oxigênio. Por quê? Não é do átomo ao arcanjo? Eu esqueci da questão. Qual que é o nome? Esqueci o nome dessa questão. Está aqui no Espírito. Deu um branco agora. Está lá. Os Espíritos respondem para Kardec. Do átomo ao arcanjo. Porque o arcanjo começou no átomo. O próprio feto, o bebê, ele vai começar, ele vai reviver reproduz todos os reinos, né? todo Mineral, vegetal. Exato. A série chamada série filogenética, né? Desde o início da espécie, de todas as espécies orgânicas, ele revê tudo até chegar na espécie humana. Ou seja, ele estuda o capítulo 1 de Gênesis. Antes da gente nascer, 9 meses de curso que a gente faz de capítulo 1 de Gênesis. Você começa lá e vai pegando tudo. Réptil, não sei o quê, vai tudo. 540. Até chegar no... Hã? 540. 540. Bom, Júlio, 540. Maravilhoso. Vamos lá. Deu branco, mas o Júlio escreveu no branco. Ela é bonita. Essa é maravilhosa, viu? Você foi inspirada aí, Júlio. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza... Não, é essa, Júlio? Ah, tá certo. É essa mesmo. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio, ou por impulso instintivo e irrefletido? Olha a resposta. Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Os corais, né? Acreditais que não haja aí um fim providencial?
E que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Lindo, né? Ou seja, tudo é um. Está tudo interligado na criação. Tudo, pecinhas, uma trabalhando para as outras e vão ganhando em grau de complexidade. Ou seja, é uma lei só regendo tudo. A lei que rege os átomos é a mesma que rege o sistema solar. A gente vê que a forma é a mesma. Você pega uma galáxia, é a mesma coisa, espiralado. Está lá, as galáxias. É o mesmo princípio que rege tudo. Mas não precisa sair longe, não. Basta olhar para o seu corpo. Os órgãos também. Células que se unem, formam tecidos, tecidos que se unem, formam órgãos, órgãos que se unem, formam um corpo. É tudo a mesma coisa. Por isso Gênesis começa descrevendo isso. A partir da experiência do camponês e a partir da experiência da Terra. É claro, para ele a Terra, o centro do universo, é onde ele está. O centro é onde você está. É referencial. É o seu referencial. Eles narraram do referencial deles. E bastava eles descrever um trigo. Se eles descrevessem aqui o crescimento do trigo, o processo de nascimento, crescimento, desenvolvimento do trigo, eles já estariam descrevendo toda a lei divina. Toda ela está lá no trigo. É incrível, né? É incrível. Porque você começa, então, as substâncias químicas, você pega um cristal, está lá aquele tanto de átomos formando as moléculas. Ei, peraí, gente, já não são as famílias espirituais? O molusco, 95 de nácar, que vai formar toda a crosta, né, que vai ser a concha, é a mesma constituição que nós temos no nosso esqueleto, os nossos ossos. Sem falar o cálculo de Fibonacci, sem falar o de Fibonacci. Quer dizer, essa casca dele, né? Essa casca dele, além de ter todos os elementos do nosso esqueleto, segue em princípios matemáticos que são de todas as formas da natureza. Na arquitetura, né? Cálculo matemático também dos prédios. E aí? O que é lei divina e o que é lei natural? É lei divina ou natural, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se eu busco alguma coisa da física e traz para cá, algum princípio da física, é também evangelho. Se eu trago alguma coisa do evangelho, é também física. Não existe essa distinção no espiritismo. A doutrina tem um tríplice aspecto, porque aspecto é como você aborda. Eu posso abordar o mesmo fenômeno do aspecto do químico. E posso abordar o mesmo fenômeno do aspecto do físico. E posso abordar o mesmo fenômeno do aspecto do geólogo. Isso é só o que você está olhando. Porque o fenômeno é o mesmo. O fenômeno não se divide só porque você está dando foco em algumas coisas. Não é isso?
E por isso que hoje é moda dizer o enfoque multidisciplinar. Isso quer dizer o quê? O fenômeno é sempre maior do que o nosso enfoque. Não existe ciência, filosofia e religião na natureza. Essa divisão não existe. Isso é só enfoque. Você pode enfocar as coisas de uma perspectiva científica, enfocá-las de uma perspectiva filosófica ou enfocá-las de uma perspectiva religiosa. Mas as coisas são o que são. Elas nos mudam porque você mudou sua lente. Não é porque o fotógrafo foi lá e trocou a lente, né? O Tiago chegou aqui, mudou a lente, e mudou o foco, mudou a coisa. Não, a coisa é a mesma. Então isso é muito importante para a gente. Era algo que eu queria trazer de hoje, desse primeiro dia, porque vai dar o tom do nosso estudo. Vai dar o tom. Essa conversa, essa tendência que as pessoas têm de ficar contrapondo religioso a cientista, químico a padre, gente, isso é demodê, isso já passou, já era. Isso já acabou em 1857. Com Kardec isso acabou. Acabou. Essa é a grande contribuição do Espiritismo para a humanidade. Acabou. A palavra de ordem é aliança, união. Juntar recursos, juntar enfoques, para que o nosso enfoque seja cada vez mais grandioso, cada vez mais amplo, cada vez mais profundo, cada vez mais eficiente. É por isso que nós vamos ver o André Luiz descrevendo física quântica no livro Mecanismos da Mediunidade, para terminar o livro falando de Evangelho. Do papel magnético de Maria, José e dos outros espíritos que sustentaram a reencarnação de Jesus. Só que para explicar isso é ter que falar de física quântica. Esse é o paradigma espírita. Essa é a maior contribuição do espiritismo ao pensamento humano. Não tem divisórias. Não tem divisórias. Então, se alguém pergunta para a gente assim, você é espírita? Você é religioso? Pergunta errada. Pergunta errada. Nós não funcionamos nesse paradigma. Não funcionamos nesse paradigma. Eu leio o capítulo 1 de Gênesis, ou eu, como estou fazendo agora, reestudando as matérias do pré-vestibular, né, para aprender um pouco mais. Quando eu estou lá estudando química, eu estou estudando evangelho também. É a mesma coisa. Não tem diferença. É a mesma lei. Porque eu sei que elementos físico-químicos do meu corpo representam parâmetros de equilíbrio dados por Deus. Se eu desobedecer, por exemplo, se eu não obedecer sono, alimentação, descanso, relaxamento, N coisas, eu vou sofrer consequências do meu desequilíbrio, da minha desarmonia. Porque eu saio do equilíbrio, da harmonia proposta pela lei divina. Eu sofro. É sofrimento mesmo, né? Quem teve diarreia, quem tem úlcera gástrica, quem tem algum problema do estômago, sabe o que eu estou falando. É sofrimento. Se você não amar, não respeitar, não cuidar do seu estômago, você vai amargar problemas ligados ao estômago. Porque Deus está castigando? Não é isso, né? Porque Ele estabeleceu parâmetros de equilíbrio. E aí, voltando ao Dr. Ricardo. Está doendo? O que está fora da medida? O que está fora da medida? Isso é maravilhoso. Então, com isso, Gênesis ganha outros ângulos. Quer dizer, o nosso mergulho aqui no texto ganha dimensões inusitadas. Mas a gente vai ver que muitos já intuíam isso e no nosso próximo encontro eu vou trazer alguma coisa desse comentário judaico do livro de Gênesis
que já fala umas coisas bem interessantes sobre isso. De não haver distinção entre lei natural, lei divina, porque tudo é lei divina. Muito interessante isso. Quer dizer, ixi, meu Deus, isso aqui vai ser duro. Bereshit. Um comentário da Art Scroll, da série Messorá. Está em hebraico, com algumas partes em inglês, né? Todo em inglês, não existe em português. Então, é isso. Fica essa grande questão para a gente meditar, pensar. E como que isso é bonito, né? Que Deus está em tudo. Está em tudo. Do micro ao macro, as mesmas leis funcionam e regem. Tanto as leis do mundo material, quanto as leis do mundo moral seguem o mesmo princípio. No mundo material elas têm um nome, no universo moral elas têm outro nome. Então, a força fraca ou força forte que ligam as partículas no interior do átomo tem um nome. A força que liga os seres nós chamamos de atração de amor. É a mesma lei, é a mesma força, é o mesmo fenômeno. Só que ele vai se desdobrando, mas ele tem as mesmas leis. Tem equações perfeitas. É Deus. É Deus.